Fala concurseiro, vamos conversar hoje sobre desempenho e questões. Vocês adoram esse assunto. Eu sou a Prof. Milena Machado, mentora aqui no Que Concurso, e hoje vamos conversar como monitorar o desempenho das questões. Eu não sei se você tem um planejamento, uma organização, mas isso é fundamental e principalmente esse registro e essa análise em relação às questões que você resolve. Vamos conversar sobre isso. Separei vários tópicos aqui interessantíssimos para a gente conversar e eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua preparação. Bom, quando a gente fala sobre questões, realmente é essencial resolver questões desde o primeiro momento da sua preparação para concurso. Mas não adianta apenas resolver questões. Não adianta você selecionar várias questões, sair resolvendo várias questões e não analisar aquelas questões, não registrar quantas questões você fez, quantas você acertou, não ter um registro para você analisar e saber se você está progredindo ou não, entender o seu desempenho. Então é muito importante que você tenha isso, pode ser no computador, pode anotar em um caderno. O que eu quero é que você registre. Então, nosso primeiro ponto, registrar as questões. Mas para eu registrar, eu preciso saber quais questões eu vou resolver. Essas questões podem ser questões ao final de um PDF, aquelas questões selecionadas pelo seu professor ou do filtro de questões. Então, você pode abrir o filtro do Que Concurso, selecionar a disciplina, selecionar o assunto e a banca, se houver banca definida no seu concurso. Senão, você deixa em aberto, resolva apenas o tópico ali daquela disciplina e a disciplina, você seleciona apenas esses dois filtros, tá bom? E começa a resolver naquela ordem mesmo. Resolveu o quantitativo de questões, avança para a próxima meta. Bom, se hoje eu vou resolver questões, eu não quero que você selecione questões de direito administrativo, por exemplo, e resolva várias questões de direito administrativo, selecionando todos os tópicos os tópicos que vão cair no seu edital. Eu quero que você selecione um tópico de direito administrativo e resolva 20 a 30 questões. Eu não quero que você selecione direito administrativo e todos os tópicos ao mesmo tempo e as questões que aparecerem você vai resolver como se fosse um simulado. Vamos fazer baterias de questões por tópicos das matérias. Por que isso? Porque se você selecionar uma disciplina com todos os tópicos que vão cair na sua prova, pode ser que naquele filtro apareçam apenas 3 tópicos na seleção de questões e você não tenha uma visão real do que você está precisando. Se aquele assunto, de fato, está consolidado na sua memória. Então, a gente vai por assuntos dentro de cada disciplina. Então, dentro de um planejamento, o que eu gosto de fazer para os meus alunos da mentoria? Eu pego todas as disciplinas, todos os tópicos, organizo em metas de teorias, questões e revisões. Então, enquanto o aluno avança na teoria, ele faz questões. Enquanto o aluno avança nas questões, ele também revisa de forma, uma revisão teórica. Então, a gente precisa avançar nessas 3 frentes. Mas quando eu olho para a parte das questões, eu preciso ter blocos de resoluções em relação aos assuntos. Então, eu vou resolver, por exemplo, 20 questões ou 30 questões de atos administrativos. E ali eu vou anotar quantas questões eu fiz e quantas eu acertei. Vou gerar um percentual. A partir disso, a gente vai trabalhando os outros tópicos e as outras disciplinas. E a gente vai ter todo aquele registro. A gente vai saber se nesse mês você tirou 80%, a intenção é aumentar no próximo contato que você tiver com atos administrativos. Por quê? Porque você já vai ter feito questões, revisões passadas e mais questões lá na frente. Então você precisa melhorar. Toda essa análise ela precisa ser feita. Para você analisar, você precisa primeiro registrar. Se não tem registro, não tem análise. Então, ponto número 1, organização, planejamento e posteriormente ao planejamento, nós vamos ter sessões e blocos de questões. Registrar essas resoluções e analisar como que seria feito isso. Não somente o desempenho por bloco, mas também analisar todas as questões. Todas as questões que você errou, você precisa ler o comentário do professor.
elaborar um caderno de erros. Não adianta resolver questão, errou e, poxa, olha só, eu errei tanto, eu acertei 80%, estou mandando bem. E os 20%? E os 20% que você errou? O que você fez? Você simplesmente jogou para o lado e avançou? Você não analisou por que você errou? Você precisa entender por que você errou aquela questão. Era falta de conhecimento? Era uma falta de atenção? Se foi falta de atenção, vamos melhorar isso. Mas se foi falta de conhecimento, você precisa ler o comentário do professor, identificar qual era a informação que você não tinha conhecimento e passar essa informação para o seu material de revisão. Aquele material que você elaborou durante o estudo teórico vai servir para você revisar. Mas esse material que você precisa elaborar também durante as resoluções de questões também vai servir para a revisão teórica que você vai precisar fazer. Então, nós vamos analisar os erros das questões, por que você errou, foi falta de conhecimento, foi falta de atenção. Ah, errei uma questão, mas foi na sorte. Você também precisa analisar. Foi na sorte, mas eu preciso entender qual era a resposta correta, por que era essa resposta, por que a letra A e a letra B e a letra C estavam... Porque essas letras estavam erradas. Qual o motivo de estar errada? Você só vai saber disso se você analisar as questões. Então a gente precisa ler o comentário do professor, identificar os erros, entender por que estava certo, entender por que estava errado. Então, as questões, elas servem para você também analisar e monitorar o seu desempenho. E elas servem para incrementar, adicionar informações que não ficaram claras durante o estudo teórico e durante, por exemplo, a leitura de uma lei seca, leitura de um PDF, assistindo uma videoaula. A partir das questões, você consegue extrair mais informações para o seu material de revisão e para o seu estudo. Então, é muito importante que você tenha esse registro para a gente analisar de um mês para o outro o seu progresso a longo prazo, mas também que você consiga extrair o máximo de informações possíveis para incrementar nas suas revisões. Então, a gente precisa fazer bateria de questões por tópicos, tá bom? Registrar quantas questões nós fizemos e quantas nós acertamos para gerar aquele percentual e registrar. Nós precisamos analisar, tá bom? E espaçar os exercícios com as revisões e as teorias. Mas é muito importante que você resolva questões desde o primeiro contato com a matéria. Só que há uma grande diferença entre a bateria de questão e as questões ali resolvidas dentro do estudo teórico. Quando a gente resolver questões durante uma leitura de PDF ou assistindo videoaulas, a gente vai fazer um quantitativo pequeno, somente para fixação, tá bom? Você acabou de ler a teoria, vai fazer algumas questões para fixar. Se você percebe que acabei de ler o PDF, acabei de assistir a videoaula, fiz 10 questões só para fixação, errei 8, pronto, já ligo o alerta, nem preciso chegar na bateria, lá na bateria de questões. Já percebi que tudo que eu li e tudo que eu assisti, eu não entendi nada. Não consigo aplicar aquilo. Então, a gente já percebeu, a gente já consegue notar que esse estudo teórico está com problema. A gente vai precisar fazer um reestudo. 20%, 30% de acertos já é um motivo de você ligar o sinal de alerta. O estudo teórico não foi bem feito, tá? A gente vai precisar retornar. Agora, poxa, Milena, acertei 60%, não tá legal. 50% não tá legal. Calma, a gente vai ter um momento de fazer questões novamente, a gente vai ter um momento de revisão, então isso vai melhorar. Depois de passar pelas revisões e as questões espaçadas, se isso não melhorar, aí sim a gente vai se preocupar em fazer um reestudo. Mas, a princípio, não. Somente se você realmente acabou de ler a teoria, acertou 10, 20, 30%, liga o sinal de alerta que realmente está com problema. Esse estudo teórico você vai precisar refazer. Fora isso, a gente continua avançando e passando pelos processos ali para depois ter uma visão geral, o que precisa de mais atenção, o que não precisa de tanta atenção assim, e a gente vai ajustando e priorizando a carga horária a depender da necessidade de cada assunto, beleza? Então,
Analisar os erros das questões, já falamos sobre isso. Analisar as questões e as alternativas. Muito interessante, quando a gente faz uma questão múltipla escolha, a gente tem uma infinidade de possibilidades ali. A gente consegue não apenas olhar para a questão que a gente errou, mas também as questões que a gente acertou em relação às alternativas, analisar cada alternativa, porque às vezes você olha uma questão, você sabe que aquela alternativa está correta, mas você não sabe explicar porque as outras não estão corretas. Então, quando você olha para a questão com o intuito de estudá-las, você consegue extrair mais informações. Não apenas, olha, acertei ou errei, deixa eu avançar. Não, você precisa analisar. E depois que a gente faz isso, a gente precisa também elaborar esse caderno de erros. O caderno de erros é algo bem direto. Eu às vezes percebo que alguns alunos querem copiar a pergunta e colar as respostas para refazer ou reler aquilo tudo durante uma revisão. Mas eu tenho alunos que resolvem 5.000, 10.000, 15.000 questões. Imagina só, um aluno fazendo uma revisão e corrigindo 1.000 questões que ele errou. Não vai conseguir, não vai ser algo real, né? Não vai conseguir colocar isso de fato em prática. Não vai funcionar. Então, por que eu peço para o meu aluno ler o comentário e extrair a informação em uma linha, 2 linhas no máximo, algo direto ao ponto, objetivo? Não é para você copiar tudo que o professor falou, é para você entender e colocar nas suas palavras 1 linha ou 2 linhas, para que isso, visualizando, já pensando no momento de uma revisão. Você precisa facilitar a sua vida. Você precisa entender que numa revisão final, numa reta final, você vai precisar revisar aquilo tudo. Então, o que você elaborar durante as questões precisa ser direto ao ponto, precisa ser objetivo, para que a gente consiga, de fato, utilizar esse material durante as nossas revisões. Tá bom? Então, caderno de erros com apontamentos adicionais que você vai juntar com o material que você elaborou durante a teoria, que pode ter sido um mapa mental, um flashcards, um resumo, uma anotaçãozinha, um grifo. Você vai incrementar com o caderno de erros. E a gente também precisa entender o assunto do simulado, que o simulado também precisa ser monitorado. A gente vai resolver simulados um pouco mais à frente, depois de ter visto todo o conteúdo do edital, ou pelo menos quase todo o conteúdo do edital por teoria, questões e revisões. A gente vai resolver baterias de questões durante o estudo teórico, né? A gente vai fazer teoria, baterias de questões e revisões passadas. Terminando essa primeira fase, esse primeiro contato, a gente vai começar também a fazer simulados. E os simulados não podem ser feitos igual eu estava falando sobre as questões que as pessoas costumam fazer, né? Acertei, errei, vida que segue. Não, o simulado você também precisa analisar, você também precisa corrigir, você também precisa identificar os erros. E além disso, você precisa elaborar uma estratégia de prova. Você não vai fazer um simulado para testar o seu conhecimento, se você está indo bem em direito administrativo, está indo bem em constitucional, porque no simulado vai ter uma alternativa, apenas uma questão sobre um determinado assunto. A gente tem ali, por exemplo, 10 tópicos de constitucional. E no simulado foram cobrados 3 tópicos. Uma só questão sobre o tópico. Isso não é o suficiente para medir o seu conhecimento. A gente vai medir o conhecimento nas baterias de questões. E o simulado é o momento de você elaborar a sua estratégia de prova. E, claro, corrigir também, assim como eu falei que você precisa fazer com as questões, para a gente incrementar, adicionar essas informações e melhorar o desempenho. Então é muito importante que você tenha essa visão, que você entenda a importância de resolver questões, mas, além disso, a importância de monitorar todo o seu desempenho e extrair informações das questões para as suas revisões. E as revisões não podem deixar de estar no seu planejamento. Bom, se você quer conhecer um pouco mais e ainda não conhece as mentorias, onde eu organizo todo o planejamento e acompanho os meus alunos, eu te convido a conhecer.